Estamos num país vinheteiro, onde o solo é criado à força de explosões de dinamite que estilhaçam a montanha de xisto. A região demarcada do Douro, onde nasce o vinho do Porto, é uma epopeia secular que o homem constrói, pedra sobre pedra, como quem traça a eternidade de um destino. Ao olharmos o Rio Douro, marginado de vinhedos, não nos apercebemos do trabalho sobre-humano indispensável para se erguerem estes muros, patamares e socalcos. Como diria Jaime Cortesão, as vinhas do Douro são os Lusíadas sem Camões. A Quinta do Noval é um dos testemunhos desta gesta épica da autoria do homem doriense. Aqui seguimos o ciclo da vinha, desde que em pleno inverno as neblinas embrulham os vinhedos adormecidos no tempo. Homens e mulheres fazem silenciosamente a poda de inverno para que a videira desperte de novo, em harmonia até à vindima. Agora, à força de braços, de ferro em punho, o homem rasga o xisto onde a sua companheira de trabalho vai unhar diretamente um pé de videira. É nesta parcela de vinha da Quinta do Noval que nasce um dos mais míticos vinhos do Porto, o Porto Vintage Noval Nacional. Estamos na Quinta do Noval, em pleno vale do Rio Pinhão, afluente do Douro. As vindimas estão a decorrer nesta quinta, onde se fazem dos mais prestigiados portos vintage. Há um grande rigor aqui na vindima, quer na vinha, na triagem na vinha, quer na triagem à entrada da adega. Muito rigor. Penso que só assim é que se fazem grandes vinhos, como é lógico, não estou a dizer novidade nenhuma. Mas o rigor existe, o pormenor existe, o princípio existe, sermos o mais rigorosos possível e, bom, no fundo é isso que nos exigem, não é? Em termos de trabalho e que nós próprios nos exigimos a nós próprios, é rigor no trabalho para que o resultado seja o melhor possível. Penso que só assim é que se consegue bons resultados. A Noval é célebre pelos seus vintas. Fazer um vintage da Noval é como uma alta costura Christian Dior? Sem dúvida, eu penso que sim. Para já, para fazer um bom vintage é preciso ter uma boa matéria-prima e um bom tecido. Um bom tecido, sem dúvida. E depois lá está, é preciso saber saber cortar, saber moldar e penso que, pronto, a nossa função na adega, no fundo, depois é um bocadinho isso. É não estragar o tecido, porque já é caro, e, bom, e levar o melhor molde, a melhor costura, o melhor possível até ao consumidor. Os vintage da Noval são todos feitos sem lagar? Sim, são. Quando está a fazer a vindima, tem assim uns momentos de ansiedade ou de angústia. São motivados por quê? São motivados por uma série de situações, porque lidamos com a pressão, entre aspas, de ter que fazer um bom produto, de termos um bom resultado. Se falhar na vindima, falhou o ano todo. Com certeza. E não pomos só o nosso trabalho em causa, pomos também o trabalho daqueles que durante o ano inteiro tiveram a preparar o produto, o tecido, para nós fazermos, no fundo, o vestido. E depois é toda a outra carga emocional, porque isto envolve relações humanas e envolve pessoas das quais nós necessitamos para ter o tal bom resultado. Uma vez disse-me que cada vindima era um parto. Continua a ser assim? Continua, sem dúvida. Os anos não se repetem. São todos diferentes. Os filhos são diferentes e cada vindima é um parto, sem dúvida.
Quinta de Noval é sobretudo célebre pelos seus portos vintage, dos quais temos aqui um exemplo, o Quinta de Noval Vintage 2003. Mas são os seus vintage nacionais que lhe deram prestígio e celebridade. O Noval Nacional sai do lagar para este armazém, onde adormece e estagia nestes antiquíssimos túneis. Só ao fim de 18 meses após a vindima, se saberá se há ou não vintage Noval Nacional, um porto raro e único que atinge valores elevados. A aprovação de um vintage é feita pelo Instituto do Vinho do Porto, organismo a quem cabe certificar este vinho generoso na cidade do Porto. Embora a região venha de Freixo de Espada à Cinta até Mesão Frio, ao longo do Rio Douro, acaba por se estender até à cidade do Porto, onde se realizam também, anualmente, as cerimónias de entronização da Confraria do Vinho do Porto e a regata de barcos rabelos. É na cidade de Vila Nova de Gaia, frente ao Porto, onde ficam as caves de vinho do Porto, que muito deste generoso é afinado antes de ser engarrafado e chegar ao consumidor. O Porto é um dos raros vinhos do mundo que ultrapassa séculos de história, como pudemos verificar na garrafeira da Casa Ferreirinha. Nesta frasqueira temos colheitas, suponho que desde 1815, é a mais antiga. 1815 é a mais antiga. E depois, outras colheitas? Temos várias. O 1851, que está neste momento a ser rearrolhado. Temos o 1847, temos o 1863, 1830. Temos vários anos vinhos da colheita do século XIX. Isto graças à Dona Antónia, que teve a excelente ideia de engarrafar vários vinhos daqueles que na altura consideraria de melhor qualidade, engarrafou-os e permitiu-nos chegar hoje em dia e provarmos estes vinhos. Esta garrafeira, como já devem ter tido a oportunidade de ver, é uma reserva da firma, em que as garrafas que para aqui vêm não são para comercialização, são garrafas utilizadas unicamente para provas e jantares e ocasiões especiais. Também João Nicolau de Almeida, diretor de Enologia da Casa Ramos Pinto, nos revela 3 séculos de vinho do Porto. É uma prova de 3 séculos. 3 séculos de Porto vintage. De vinho do Porto. O século XIX, século XX e século XXI. Há muitos vinhos no mundo que possam fazer uma história assim de 3 séculos, assim com provas de vinhos a este nível? Eu não conheço. Com certeza deve haver assim alguns tocais e assim uns vinhos. Eu francamente não conheço, gostaria de conhecer, mas evidentemente não há muitos. Mas sabemos que com o vinho do Porto isso é possível. Com o vinho do Porto isto pode ir até, sei lá, século XVIII. São vinhos realmente... Porquê é que começaste com o Vintage 1880? Bom, foi a fundação da casa, Ramos Pinto, em 1880. Decantaram agora o vinho mais velho e o vinho mais recente, o mais novo, 2005, creio, Quinta da Erva Moira, Porto Vintage. Exatamente. Quais são as grandes diferenças entre um e outro? O vinho novo está carregado de pigmentos vermelhos, portanto, frutos vermelhos, frutos jovens, florais e frutados, fruto fresco, e no caso do vinho de 1880, essa cor vermelha desapareceu, mas guardou, digamos, o caráter do vinho. A Casa Ramos Pinto é das mais antigas do vinho do Porto, o que lhe permite ter um belíssimo museu nas suas caves em Vila Nova de Gaia. É em Vila Nova de Gaia que a Real Companhia Velha mantém na sua sede o arquivo pombalino respeitando a fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, com a qual se criou
a primeira região demarcada do mundo. Eu creio que na perspectiva de demarcação, ou seja, de definição das propriedades, daquelas que deviam dar e não deviam dar vinho, e das qualidades que cada uma das propriedades devia dar, e além disso, com este sentido de qualificação do vinho do Porto em ordem à sua exportação, eu creio que a região demarcada do Douro, que foi feita através dos tombos, que a companhia aqui detém, através dos tombos, ou seja, de livros em que se registavam as propriedades, demarcavam-se com marcos, demarcavam-se com marcos e definia-se a qualidade dos vinhos que cada uma das parcelas de terreno produzia. Ora, nesta perspectiva, uma perspectiva tão moderna, que nós podemos dizer que a demarcação do Alto Douro veio praticamente até aos nossos dias e ainda hoje permanece, nesta perspectiva é de facto única à escala mundial, portanto foi a primeira. Diga-nos o que é o Livro do Tombo. O Livro do Tombo era, portanto... Aliás, são vários livros, não é? São numerosos livros que procuram demarcar na região do Alto Douro as propriedades a quem pertencem, o proprietário, depois a área que a propriedade abrange e depois as diferentes qualidades de primeira, de segunda e terceira qualidade que essa propriedade podia dar. Isto destinava-se a quê? A melhorar a qualidade do vinho e, por outro lado, a procurar evitar que os proprietários metessem vinhos de fora da demarcação dentro dela, dizendo que era da sua propriedade. Podemos dizer hoje que o Douro atual, já classificado como património da Unesco, é uma herança política, com certeza. Mas o que é que há diferente no Douro de hoje em relação ao Douro do Marquês de Pombal? O Douro de hoje, entretanto, no século XIX e mesmo em parte do século XX, alargou-se e subiu até à fronteira, na região que é conhecida por Douro Superior. Mas, enquanto região que continua a exigir uma instituição reguladora e de qualificação do vinho que é produzido, portanto, na região do Alto Douro, e incluindo na região demarcada que constitui o Património Mundial da Unesco, nós podemos dizer que esse legado, esse património permanece intacto. Ou seja, o Douro não prescinde, continua a não prescindir, como no tempo do Marquês de Pombal, de um organismo regulador que certifique, autentique e olhe pela qualidade do vinho que produz. E é isso que faz a originalidade e a riqueza do Alto Douro, do vinho do Porto e dos excepcionais vinhos de mesa que atualmente produz. Na época de Marquês de Pombal, o vinho que se produzia já levava aguardente? Já, efetivamente já levava aguardente para o fortalecer e para permitir que o vinho suportasse as viagens marítimas. O vinho do século XVIII não é certamente o vinho do Porto do nosso tempo, mas nas suas qualidades continua a demonstrar e a revelar, digamos, a matriz original do século XVIII, ou seja, de um vinho de grande qualidade, produzido numa região de xisto e tratado e envelhecido em cascos de forma a garantir justamente uma boa qualidade. Atualmente, a Real Companhia Velha, como é que mantém a sua relação com o negócio do vinho do Porto? Exatamente da mesma forma que manteve ao longo do tempo, a partir do momento que deixou de ser uma estática e se tornou uma empresa meramente comercial, e por conseguinte continuamos a produzir, a comercializar vinho do Porto. Nos últimos anos, uma pequena variante é que comercializamos apenas com a nossa marca. Ou seja, saímos dos segmentos, a partir de 2002, saímos dos segmentos de marcas de terceiros e das chamadas marcas dos compradores. E, por conseguinte, focamos a nossa atividade numa política de qualidade e de defesa da nossa marca, no sentido de focar o negócio exclusivamente assente na marca Real Companhia Velha. Que vinhos do Porto tem atualmente no mercado?
entre Tawnis e Vintage, o que é que está colocado com a chancela da Real Companhia Velha? Pois a nossa marca emblemática no mercado nacional é o Porto Fundador, na versão Tawny, Porto Malvasia na versão branco, depois temos um Porto Dom José Ruby Tawny, de homenagem ao nosso fundador, Rei Dom José, que é a marca líder no Brasil, e nos países anglo-saxónicos comercializamos sobre a marca Royal Oporto. E Vintage? Vintage, produzimos nos anos clássicos 2 Vintage, Vintage Quinta das Carvalhas e Vintage Real Companhia Velha. Quinta das Carvalhas oriundo um single quinta, oriundo apenas daquela propriedade, e o Real Companhia Velha como uma lotação das nossas melhores parcelas, das várias quintas. Comercializamos ainda um LBV, um leque de colheitas, 10, 20, 40, e alguns portos Quinta das Carvalhas Tawny Reserva e um Reserva Ruby. Portanto, toda a gama praticamente. As caves do vinho do Porto sucedem-se ao longo do cais do Rio Douro, em Vila Nova de Gaia, onde fomos encontrar David Guimarães, enólogo da Taylors. David, o que é que se passa aqui? Nós aqui temos um túnel que estamos a envelhecer um vinho do Porto que tem um destino como um LBV, Late Bottle Vintage. Quando nós pensamos no vinho do Porto, nós temos 3 estilos muito distintos. Temos os vinhos do Porto frutados, que refletem a uva, a estrutura, e esses vinhos do Porto, como é o LBV, envelhecem nestes túneis grandes. Qual é a capacidade deste túnel, sensivelmente? Neste caso tem 20 mil litros de capacidade. E o que é que acontece? Aqui o envelhecimento é lento e assim mantém a frescura da fruta e a estrutura do vinho. No entanto, o vinho tem que ter algum envelhecimento. O caso de um LBV, esta é uma reserva de 2005, será vendida em 2010. E durante esses anos de envelhecimento, nós queremos que ele envelhece devagar. Nós temos também reservas jovens, tipo para uma reserva Ruby, e temos reservas para vinhos velhos. E essa engloba o grande volume de vinho do Porto, porque para envelhecer para 20 anos temos que ter um estoque muito grande para anos futuros. Vamos então ver os Tawnis, ok? Nesta galeria das caves estão sobretudo Tawnis a envelhecer. Qual é o destino destes Tawnis, ou de outro modo, que estilos de Tawnis é que existem? Os Tawnis são os vinhos do Porto que são envelhecidos em casco por natureza. E aqui estamos a falar dos Tawnis com 10, 20, 30 e 40 anos de média de idade. Aqui assim só se fazem exclusivamente Tawnis. E os Vintage, onde é que os podemos visitar? Os Vintage temos que ir para a garrafeira. Ok. Estamos na garrafeira dos Vintage, das Caves Taylors, e eu perguntava ao David Guimarães, afinal, quantas garrafas estão aqui neste espaço, sensivelmente? Nós temos aqui nesta garrafeira cerca de 500 mil de garrafas de Vintage. Vintage desde os Vintage mais novos, de 2005, mais recentes, até alguns Vintage que já têm quase 40 anos de idade. Aqui assim estamos perante o Vintage Taylors 1994, que foi considerado o melhor vinho do mundo em 1997 pela Wine Spectator. O que é que isto significou para ti? Isto foi um momento muito especial para mim e para qualquer pessoa no vinho do Porto, porque marcou o reconhecimento a nível, neste caso, dos Estados Unidos, do vinho do Porto como um vinho, reconhecido como o melhor vinho dos milhares de vinhos que eles provaram nesse ano, e o Vintage, que efetivamente, que é aquilo que nós fazemos, estamos a fazer um vinho que tem a capacidade de viver quase uma vida na garrafa, que seja... Mais de um século mesmo. Pelo menos um século, exatamente, e que seja reconhecido ao pé de qualquer outro grande vinho mundial. Isto também mudou de alguma maneira alguns hábitos de consumo. Antigamente, para se beber um Vintage, era preciso esperar 50 anos que ele estagiasse na garrafa. Hoje também se bebe o Vintage enquanto jovem. Na Inglaterra, que é o mercado tradicional que associamos ao Vintage,
há o hábito de ver um vintage velho já depois de ter estagiado pelo menos 30 anos na garrafa. Mas não há dúvida, e aqui os americanos reconheceram isso, que um vintage jovem, nos primeiros anos depois de ser engarrafado, é um exemplo de um vinho do Porto perfeito, pela sua intensidade de fruta, de estrutura, com uma harmonia magnífica, que combina muito bem com queijo, mas é um vinho com muita vida. A feitura de um Tawny reserva, datado ou não, obriga a um trabalho aturado de vigilância dos vinhos do Porto que estagiam na cave. Na bancada da sala de provas, David Guimarães prepara um lote de Porto Tawny 20 anos. Nestas amostras temos vinhos do Porto com que idades? Neste caso, tenho aqui desde 2002. 2002. Vim com 6 anos e até tenho aqui um muito antigo, neste caso 1927. 1927. Neste caso. 1927 foi um grande ano de vinho do Porto. Foi. E este aqui é usado como uma essência, uma pequena essência. Uma vez por ano, normalmente é em novembro que faço essa prova, junto todas as reservas, para, neste caso 20 anos, padrão 20 anos Fonseca, e especialmente no estilo Fonseca, onde gostamos de manter fresco e vivo, vimos buscar um pequeno componente aqui mais jovem e assim dar-lhe mais tempo para integrar. E aqui está, temos o lote que vai dar seguimento ao 20 anos Fonseca daqui a um ano. O prestígio da Casa Fonseca cresceu bastante, sobretudo nos Estados Unidos, quando a revista especializada Wine Spectator considerou nos finais de 1997 que o Porto Vintage 1994 era o melhor vinho do mundo, a par do Taylor's Vintage 1994. Não se pense que esta distinção se referia apenas a vinhos fortificados, isto é, vinificados com a adição de água ardente. Esta classificação da revista norte-americana incluía também vinhos tão célebres como Chateau d'Yquem, Mouton Rothschild, Lafite, Chateaubriand e até o Opus One de Mondavi. Em todo caso, na Casa Fonseca, o grande campeão de vendas de vinho do Porto é o Bino 27. Trata-se de um ruby de grande qualidade, muito apreciado entre os enófilos de todo o mundo. É um vinho cor de rubi profunda, com aromas frutados e florais, e com sabores igualmente frutados e vinosos. As caves Taylors em Vila Nova de Gaia são um autêntico templo báquico, onde a componente de enoturismo funciona de forma permanente. Aqui nas caves Taylors há várias componentes de enoturismo. Quais são, no essencial? Ora bem, essencialmente temos o centro de visitas aberto a todos, de segunda a sexta, em que o visitante tem à sua disposição uma visita grátis e provas de 2 vinhos, o Cheap Dry e o Late Bottled Vintage, totalmente grátis, e uma visita muito informativa pelas caves, onde explicamos o que fazemos em Gaia, o envelhecimento, explicamos a filosofia da Taylor's. Além disso, dispomos também de uma gama variada de provas de vinhos do Porto com chocolates, também para explicar ao visitante os vários tipos de vinho do Porto e fazê-lo descobrir várias sensações de determinados vinhos do Porto com determinados chocolates. Além disso, também temos as aberturas a fogo e temos a loja de vinhos, onde poderão adquirir. A outra componente disponível ao turista é o restaurante, o Barão de Fladgate, onde estamos neste momento. O que é que nos propõe hoje aqui assim?
Ora bem, para começar eu propunha aqui os camarões envoltos em massa brique com o Cheap Dry. O Cheap Dry é o nosso vinho do Porto branco extra seco, que vai muito bem, é um vinho com uma boa acidez e, portanto, aguenta bem que a gordura, digamos assim, do camarão, e é um excelente início de uma refeição aqui em Vila Nova de Gaia. Quanto a sobremesas, o que é que sugere? Ora bem, quanto a sobremesas, sugiro primeiro uma grande novidade, que é o Croft Pink. É um vinho muito frutado, muito elegante, que combina muito bem com o cheesecake, com os seus frutos vermelhos. Esta grande inovação que é o Croft Pink, que é no fundo um vinho do Porto estilo rosé, o primeiro vinho do Porto rosé, se assim podemos chamar. Depois proponho Quinta de Vargelas Vintage, que por ser um vinho muito jovem, muito elegante, muitíssimo frutado, vai tão bem com uma sobremesa, neste caso é um folhado de morangos e natas azedas, mas também vai muitíssimo bem com os queijos, tanto portugueses como os grandes queijos internacionais. Até chegar aqui à prova dos grandes vinhos do Porto, em Vila Nova de Gaia, há todo um trabalho na vinha fundamental. Não há grandes vinhos sem uma viticultura rigorosa que garanta a qualidade das uvas na altura da vindima. António Magalhães é o responsável pela viticultura das quintas da Taylors e, através de novas tecnologias, vigia a partir do seu computador portátil 1.200.000 pés de videira. Tudo começa no coração da vinha. Portanto, isto é uma estação meteorológica automática e que nós temos, hoje em dia, um instrumento de trabalho muito útil na nossa viticultura e enologia, porque permite-nos medir ao longo do ano, caracterizar todos os dados climáticos com duas finalidades essenciais. A primeira será caracterizar o ano em si e ver como, no fundo, as condições propiciaram que as uvas amadurecessem de uma ou de outra maneira. E um instrumento de trabalho muito prático será prever as doenças da vinha. Esta estação é autossuficiente em termos de energia, portanto tem um pequeno painel solar e ela permite fazer várias medições. Essencialmente, ela mede a evolução da temperatura, de 10 em 10 minutos e médias de hora, portanto temos temperaturas máximas, mínimas, médias, faz um registro da precipitação, faz, além disso, a velocidade do vento, mede a radiação solar e, muito importante, será medir a umidade da folha, a temperatura do solo depois e a umidade também do solo. A estação meteorológica, no cérebro dela, tem um cartão de telemóvel que permite, consoante as horas a que nós queremos, fazer descargas de dados. Informação, não é? Essa informação é descarregada e tratada num site próprio na internet, que nós temos acesso em qualquer parte do mundo em que estamos, e em tempo real nós sabemos o que é que está a acontecer. Neste momento, as informações que recebemos, e nomeadamente a do vento, é a medição da velocidade do vento. Qual é a velocidade do vento? Neste momento, nós estamos com uma velocidade de vento próxima dos 2 metros por segundo. Aqui tenho uma constatação, mas não haja dúvida que, por exemplo, um dos fungicidas naturais que nós temos na região é o vento. O vento acaba por tornar as vinhas mais saudáveis? Mais saudáveis sempre. Há doenças que só sobrevivem porque não há vento. Em relação à umidade, consegue também ter aí medições? A umidade relativa é outro dos dados, mas eles têm que ser lidos de uma maneira integrada. Integrar a umidade relativa com a chuva, com a temperatura, com a umidade da folha. Tudo isto integrado é... Umidade da folha. Qual é a umidade da folha? Neste momento é 0. Porque a umidade da folha... Hoje é um dia... Exatamente, estamos num dia quente, seco, a umidade da folha é 0 e se eu conseguir medir a umidade da folha, eu posso de facto ver como as doenças podem ou não vingar na região. Consegue também saber, ter conhecimento, ter informação da umidade dos solos? Neste momento nós conseguimos fazer a umidade dos solos e a temperatura dos solos e sabemos que neste momento, por exemplo, a temperatura a 30 centímetros de um solo é de 23,7 graus.
E é a relação entre a temperatura do solo, entre a umidade desse solo, que depois me vai dar as necessidades em água da planta. Em primeiro lugar, eu utilizo a tecnologia, ou utilizamos, com uma finalidade, a intervenção na vinha em termos de controle de doenças. Prevenção. Prevenção, exatamente. Não intervimos na vinha cegamente, por um calendário rígido, mas apenas quando é adequado. Isso significa uma economia de tempo, uma economia de trabalho, uma economia de dinheiro tremenda. E no final representa muito menos pesticidas na vinha. Uma pergunta ligeiramente provocatória. Entre o computador e o macho que puxa o arado, arrastado também pelo homem, dispensava algum? Não, eu sou a ponte entre o macho e o computador. Mas se tivesse que dispensar, dispensava em primeiro lugar o computador. Estamos na Quinta da Roeda. Sim. E, ao mesmo tempo que tem esta tecnologia do século XXI, ainda há atração animal para tratar as vinhas. Vamos lá ver. Esta aparente contradição. Não há uma contradição. O Douro vive do muito moderno e da tradição. Mas quando nós falamos do vinho do Porto, a tradição, as práticas seculares, são aquelas que dominam. E no moderno, o moderno acontece à medida que nós renovamos as nossas vinhas, mas o moderno é sempre por um respeito pela tradição. O conservar, nós apenas utilizamos a tração animal porque conservamos uvas que nos originam vinhos de tal maneira excepcionais que essas vinhas ficam durante 50, 60, 70 anos. E ora, há 70, 80 anos nós não tínhamos tratores. Daí nós conservarmos na mesma atração animal. Mas esta coexistência no Douro do que é moderno e do que é tradicional existe sempre no dia-a-dia. Estamos a falar de um produto que é secular. Qualquer uma destas são vinhas não mecanizáveis, por isso ainda hoje em dia é necessário fazer aquilo à mão ou então com a ajuda de tração animal. A tração animal é o conhecido vulgar macho que é utilizado para o granjeio destas vinhas, que ainda hoje assim é feito, mas são vinhas que dão vinhos de muita qualidade, são vinhas muito velhas, vinhas com mais de 100 anos e poucas produções, mas são vinhos extremamente concentrados e complexos. É por isso, não é por uma questão do rendimento, que já pouco rendimento dão, é sobretudo pela qualidade que nós continuamos a preservar este tipo de vinhas. A vindima é uma festa que consagra um ano de trabalho. A colheita manual das uvas é um procedimento tradicional que garante a sua qualidade até ao lagar. Assim sucede nas Vargelhas, outra quinta emblemática do grupo Taylors. A par da pisa a pé, que em última instância tem origens remotas nos lagares dos romanos, no Douro, também se assiste à utilização de robôs, tal como sucede, por exemplo, na Quinta da Cavadinha, do grupo Symington. Aqui só se faz vinho do Porto. Aqui só fazemos vinho do Porto, numas instalações modernas, com um sistema de pisa automatizado. São lagares inox? São lagares que
em vez de ser lagares de pedra, como tradicionalmente tínhamos com pisa por homens, é uma pisa automática dentro destes lagares que chamamos de lagares robóticos. Portanto, quais são as vantagens de fazer a pisa aqui? Isto é um sistema totalmente integrado e temos uma qualidade de pisa muito boa, com robôs, com blocos pisadores que pisam muito bem a uva, sem esmagar demasiado e ferir as sementes. Quando coloca aqui as uvas de qualidade, é esse de facto o projeto, atingir um Porto Vintage. Sim, esta é uma das melhores quintas na região do Douro. À partida, num ano muito bom, aqui as uvas produzem um vintage. Cada lagar é cheio com um tipo de casta diferente e depois, no fim da vendima, temos uma série de lotes diferentes, de castas diferentes. E cada lagar tem só uma variedade de uvas? Portanto, este lagar tem só uma variedade de casta e depois, mais tarde, é que se faz o lote. É que nós avaliamos os vários lotes de várias castas que foram feitas na quinta e fazemos o lote de vintage, se o ano der para isso. Não é? Nós, hoje em dia, temos qualquer coisa como 16 lagares robóticos automáticos como este. Isto permite-nos fazer pelo menos 2,5 milhões a 3 milhões de litros de vinho do Porto com este sistema. O Douro vive desta simultaneidade de tradição e do moderno. Ou não fora aqui que o homem paleolítico gravou nos xistos do Val do Coa a sua arte rupestre. O Parque Arqueológico tem cerca de 17 km de algravados, portanto, ao longo destes 17 km encontramos já cerca de 40 sítios com arte rupestre, em que a maioria deles possui arte de representações paleolíticas. Isso, datado, significa que época a que época? Estamos a falar de que período histórico? O Paleolítico Superior na Europa, a regra geral, dá-se como início cerca de 40 mil, 35 mil anos, até há 10 mil anos antes do presente. Os 10 mil anos é a data convencional que se dá para o fim da glaciação, da última glaciação. Mas o Coa não se resume à arte paleolítica e o Coa tem essa grande vantagem e essa grande riqueza de ter arte quer do Paleolítico até há 50 anos atrás, portanto até aos pastores e moleiros. Esta rocha é uma das rochas mais emblemáticas aqui do sítio da Penascosa, em que aparecem cerca de 15 figuras representadas. A maioria delas são da fase que nós chamamos a fase antiga, portanto rondam cerca de 20 mil anos antes do presente, estilisticamente, e aparecem-nos várias representações de várias espécies, ou das 4 espécies mais representadas no Coa. Das mais visíveis neste painel, talvez sejam este auroch, o antepassado do boi atual. Vê-se aqui o focinho e as fossas nasais, os chifres, este chifre em lira muito característico desta espécie, a cervical-dorsal, com a garrote e a garupa, a cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. O que é que poderemos dizer acerca do cotidiano do homem paleolítico? Eram caçadores, recoletores. Eles teriam que conhecer muito bem o território em que estavam, de que dependiam, portanto, que sobreviviam. Fariam acampamentos base, viveriam em bandos de 25, 30 pessoas, e esses acampamentos ditos de base, de todo o bando, seriam cá embaixo no vale. Vestígios de videira ou de vinho do homem paleolítico? Nada, por enquanto. Para já não. Temos alguns dados de materiais orgânicos que, felizmente, o fariseu nos ofereceu, o sítio do fariseu nos ofereceu, mas para já não temos indicação da existência da videira nestes locais, não. É no Vale Paleolítico do Coa que se encontra a Quinta da Erva Moira da Casa Ramos Pinto. Nesta propriedade foram encontrados vestígios da ocupação humana, desde o Paleolítico até à época romana e aos nossos dias. Foi nesta quinta do Douro Superior
que João Nicolau de Almeida nos mostrou alguns dos vinhos do Porto por si assinados com a chancela da Ramos Pinto. Com este dia de calor, tu propões para a gente iniciar o almoço? Um Porto Seco, enfim, é o nosso vinho do Porto de entrada. Aqui temos. Isto é um vinho que posso beber de muitas maneiras. Há preocupação atualmente em fazer vinhos do Porto Branco com qualidade? Há essa preocupação? Eu acho que, ultimamente, todos os vinhos do Porto há uma preocupação de fazer com qualidade. E o vinho de Porto Seco não é um vinho muito conhecido lá fora, no estrangeiro. Mas aqui em Portugal... Mas tu gostas de beber assim um Porto Branco seco? Acho uma maravilha. E todos os estrangeiros que vêm cá, amigos, que vêm cá, e a gente oferece-lhe um vinho de Porto Branco, eles adoram. Cá está o Erva Moira. Este é um vinho do Porto, de quinta. Exatamente, é um Tony, que vem daqui das uvas, exclusivamente das uvas daqui da Quinta de Erva Moira. Tem 10 anos, não é? 10 anos acho que é uma boa idade, é um vinho muito versátil. Tem ainda a cor vermelha, mas ao mesmo tempo já tem um bocadinho de frutos secos. Portanto, tem frutos frescos vermelhos e frutos secos. Portanto, dá com muita variedade de sobremesa. Também a temperatura... Neste caso é um gelado... de amêndoa. De amêndoa. Que acho que diz lindamente com o Tony. Aqui nesta quinta não havia nada, era cereal. E hoje é este jardim. E é isto, quer dizer, é isto e realmente... E por aqui andou o homem paleolítico. Já há 30 mil anos ou 25 mil anos que andava aqui o pessoal aqui nesta zona. Portanto, desde aí, dessa altura, há registros da humanidade até agora. Ao homem, pá. Ao homem. E ao vinho, pá.